Olá, boa noite. Se você está chegando agora, você está assistindo uma reprise da nossa segunda tentativa de live com a Natália, tá? Então a gente vai fazer mais uma tentativa, a internet não está ajudando, mas a gente vai conseguir, tá? Energia positiva aí pra gente. Então vou esperar aqui, vamos ver se a Natália consegue solicitar a entrada. Aqui, chegou para mim. Vamos ver se vai dar certo. Pensamento positivo, torcer para que ela consiga entrar, gente. Oiê, Vamos ver. Oi, tá dando uma travadinha aqui, só no áudio um pouquinho, mas vamos lá. Vamos ver se a Fernanda tá assim, vai dar certo, torcendo aqui pra gente, né? Vamos ver se vai dar certo. Agora eu não sei se é a minha internet, se é a sua internet. Eu tô bem pertinho do modem aqui, sabe? Bem pertinho, eu bem também. baixo. Ai, gente, que loucura. Mas Ah, vamos lá, vamos lá. A gente vai fazer mais uma tentativa, tá? Vamos lá. bom, Vamos começar pela parte que você comentou, né, do Matthew. Essa parte deu uma travadinha, né? Gente, o pessoal tá falando sem som de nenhuma das duas. porque Como assim, hoje é gente? sábado também, né? Acho que tem muita gente na net. Talvez a gente vai ter que fazer outro Pode dia, ser. que sábado tem Pode muita ser gente fazendo também. live. Pode ser isso também, Natália, o horário, né? É, que Gente, pena. coloca aí mais alguém se vocês estão ouvindo, né? Porque uma pessoa colocou. Olha lá, Ah, para aqui, mim ó, tá tá normal. normal. Ah, então Isso, vamos, então porque vamos. então vamos, porque às vezes é o problema do celular da pessoa, né? Estou ouvindo as duas. Beleza! Vamos então, Ó, antes que caia. e, é- e antes da gente continuar, só queria confirmar, a gente está conseguindo gravar a live, porque teve umas pessoas que me perguntaram que não vão poder assistir hoje, que queriam assistir depois. Tá? Vai ficar gravado? Vou deixar gravado. Eu sempre deixo, daí fica no meu feed, tá? Então o pessoal vai poder assistir sim, tá? Reprise. Fica tranquila. Vamos lá então, tá? Porque hoje é muito assunto, né? Você vai ver que uma hora é pouco tempo, Não vai dar né? tempo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, aí vai ter que marcar próximas e próximas, né? Isso. Vamos lá, Natália. Começa, né, falando um pouquinho, né, aí em relação aos seus filhos, né? Eu acho que é bacana a gente entender um pouquinho essa, né, essa história deles também. Eu acho super legal, né? História, é, onde que nasceu, como que foi. Eu acho muito bacana, né? A história de vida deles, né? Sim, então se a gente for começar lá do começo, o que que aconteceu, né? Como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, né? Eu vim para cá em 2014, fevereiro de 2014, trabalhar de babá. E eu vim muito focada em estudar e voltar a Bragança novamente, porque eu trabalhava na Taiko na época e eu amava meu trabalho lá. E então, assim, minha intenção era mesmo vir para cá, aprender o inglês e voltar. Só que nem tudo é como a gente planeja, né? Deus tem outros planos pra gente, né? Então, quando eu vim para cá, eu cheguei aqui em fevereiro e eu conheci o meu marido em abril. E desde que a gente se conheceu, a gente nunca mais parou de se falar, ou de se ver, nem nada. E eu fiquei nesse programa de babá por 9 meses, só que infelizmente não deu muito certo com a família e eu decidi voltar para Bragança. E ele, na época, falou: Não, eu vou junto com você, porque eu quero conhecer a sua família e tal. E aí eu descobri a gravidez, já quando ele me pediu em casamento, aí eu descobri a gravidez. E ele não podia ficar no Brasil, né? Porque aí mais do que nunca tinha que trabalhar, porque agora tinha duas bocas a mais para sustentar. E aí eu fiquei no Brasil, passei a minha gestação inteira no Brasil, sozinha, entre aspas, assim, né? Sem meu marido, né? Eu morei com os meus pais, fiquei com os meus pais. Ele sempre deu o suporte financeiro, mas uma grávida precisa de muito suporte emocional, né? Foi uma Com gravidez bem certeza. Foi uma gravidez muito difícil, uma gravidez muito estressante, porque, infelizmente, no Brasil, a gravidez é uma doença, né? Porque a grávida não pode trabalhar. Ai, não, Deus o livre, eu não vou contratar grávida. E isso eu sofri muito, porque eu trabalho desde que eu tenho 11 anos de idade. Sempre fui uma menina que gostou, eu gosto muito de trabalhar.
Então, quando aconteceu isso, de eu voltar e estar grávida e tal, eu meio que estava entrando em parafuso, porque eu não pude trabalhar. Então, de novo, foi uma gravidez muito difícil, briguei muito com meu pai, tive altas brigas com ele, os hormônios. Tanto que quando eu cheguei aqui, que eu vim de vez pra cá, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu pai e pedir perdão pra ele por tudo que eu tinha feito pra ele, sabe? Que realmente não foi assim que eu não gosto do meu pai, foi uma questão hormonal mesmo, de situação e tudo mais, né? Sim, sim, E sim. aí, também estava chegando, então assim, eu fui, fiz o plano médico, mas você sabe que para poder ter o parto, você tem que ter um tempo no plano para eles te cobrirem, Isso. né, no parto. Então eles É, cobriram a as consultas, carência, né? a carência, mas eles cobriram todas as minhas consultas. Então eu comecei a passar com uma médica que foi muito bem recomendada. Infelizmente, quando eu estava já com 38 semanas, essa médica foi para um congresso, me deixou na mão, mas me passou para pessoas que trabalhavam na clínica com ela, né? E aí eu cheguei aí numa consulta médica, eu já estava de 39 semanas, e eu estava com 3 dedos de dilatação. Mas o médico disse assim que o meu filho estava muito alto e que ele nunca ia descer, que nunca ia conseguir ir naturalmente, que a gente ia ter que fazer a cesárea. E aí a gente marcou a cesárea para ali 2 dias. E eu fui para o hospital, o meu marido não conseguiu ir a tempo, porque o voo daqui para o Brasil são 10 horas, e foi tudo de última hora, né? Então ele não ia conseguir estar comigo, e a pessoa que me acompanhou na sala foi uma das minhas melhores amigas, a Yasmin, e ela teve permissão do médico para entrar na sala. E aí ela entrou na sala comigo. Só que assim, o que aconteceu antes, tá? Eu cheguei no hospital, aquela coisa toda, né? A gente deu entrada no hospital, aí me prepararam para a cirurgia, me colocaram numa maca para ir para a sala de cirurgia. Fiquei no corredor 1 hora. 1 hora deitada no corredor, vendo o enfermeiro passar de lá para cá, e eu morrendo de fome, porque você não pode comer, né? Por causa da cesárea. Ok. Entrei para a sala de cirurgia. Chega a anestesista, ela. Uma situação muito incômoda também, que você tem que ficar sentada na maca, né, com as pernas em cima da maca, e só assim, se deitar um pouco, e ela te dá a injeção, né, a hack, e a minha perna subiu, foi lá em cima. E a anestesista gritou comigo. Ela falou assim: não se mexe. Aí eu falei assim: meu amor, você acha que na situação que eu tô, eu tenho condições de colocar minha perna lá no céu? Não fui eu, né? Você que fez alguma coisa errada. E realmente ela tinha pego um nervo, e por isso que tinha acontecido essa situação. E aí tudo bem. Aí começamos a cirurgia. No decorrer da cirurgia, meus batimentos cardíacos caíram muito rápido. Eu vi a luz, que todo mundo fala, quando você vai morrer, você vê a luz. É. Eu vi a luz. E nisso, só de tapaço na cara da enfermeira, fica aqui e tal. E, por fim, graças a Deus, estou aqui. É, mas foi, assim, uma situação bem angustiante. Mas como se já não bastasse isso, eu senti toda a minha costura da minha cesárea. Porque a anestesia passou, a médica que me costurou demorou muito tempo com a costura, demorou muito tempo, e aí acabou que eu senti todo o final assim, da costura, eu senti tudo. Gente, não desejo isso pra ninguém, é horrível mesmo. E aí, quando eu saí da sala de parto, eles jogaram o meu filho em cima de mim pra ir pra sala, né, ir pro quarto. Só que assim, eu não tinha força pra nada. E eu fui de cama inteira. Tipo, meu Deus, tomara que meu filho não caia, né? E aí, a hora que entrou a maca assim no quarto, minha mãe tava me esperando. Aí eu gritava: mãe, pega o Matthew, pega o Matthew. E foi isso. E foi uma situação que eu vou falar pra você. Não foi das melhores, assim, não desejo pra ninguém. E detalhe, né? Isso tudo pagando. Minha cesárea custou R$ 10.000. Gente, eu tô passada aqui. Natália, olha só, né? Olha só como, né, já começa, né?
são vários eventos, né, que vão acontecendo, né, que vão causando aí, né? Imagina só, né, eu penso muito na questão emocional, né? Como que Aham. fica, né, o emocional, né, de uma mãe que está ganhando o seu primeiro filho, né? Por isso que todo mundo fala, ai, é um momento lindo, mágico. E aí, de repente, você se deparou com essa situação, é frustrante, é dolorido, né? Poxa vida, você, né, viu ali a luz, né? Aquela luz. E aí é complicado mesmo, né? Às vezes a gente fica romantizando, né? Eu gosto de trazer muito essa questão de romantizar muito a maternidade, e aí as mães que não viveram essa maternidade ideal, né? Uhum. Falam, meu Deus, mas é isso, É, né? Me enganaram, né? Como exatamente, assim? exatamente. Né? Fui enganada. Como assim, né? Se eu vivi essa história, mas falam que é tudo lindo e maravilhoso, né? Então, Exato. olha que bacana você trazer esse seu relato, né? Então, É. com certeza pode ter outras mães assistindo e depois vão assistir a reprise, né? Que vão se identificar com a tua história, Uhum. né? É, porque assim, Mas eu pode conheço continuar, pessoas fica que aí à tiveram um vontade. filho pela. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha, mas agora voltou. Tá. Pode continuar. É, eu ia comentar que eu conheço pessoas que tiveram filho pelo SUS, aí no Brasil, na USF, né? E foram super bem tratadas e são relatos completamente diferentes do meu, né? E, e realmente, assim, foi um trauma para mim, sabe? A questão do pré-natal foi normal, né? Teve todos aqueles ultrassons, teve os exames, exame de sangue, tive um acompanhamento muito legal, mas o dia do parto realmente não foi dos melhores. É, e agora, tá me ouvindo? Deu uma travadinha de novo. Tá. Deu uma caidinha. Quando Pode, eu pode fui ter a continuar. minha filha, a gente teve que marcar cesárea, e ao contrário do que muitos pensam, o médico que eu passei aqui, o obstetra, ele falou assim que eu tinha muito risco, um risco muito alto de morrer se eu tentasse fazer o parto normal. Porque ele falou assim: pode ser que na hora do parto não vai acontecer nada. Você vai ter a sua filha e vai para casa, só que você vai chegar em casa, você pode ter uma hemorragia e não vai dar nem tempo de chegar no hospital de volta, né? Então, me assustou nessa parte, né? Então, eu falei, então beleza, vamos de cesárea, né? E aí eles viram o meu corte do meu filho, né? Que foi feito para o meu filho nascer. E eles ficaram, assim, horrorizados. Ele falou assim, gente, como que o médico cortou tão embaixo? Que absurdo! E aí a médica falou, infelizmente, eu não posso cortar no mesmo lugar, porque tem o risco de cortar a sua bexiga. Então, eu vou ter que fazer um corte mais para cima. Então, eu fiquei com duas cicatrizes diferentes, em lugares diferentes. É, mas, enfim, aqui o acompanhamento médico é a mesma coisa aí do Brasil. A gente vai no começo mensual, né? Consulta mensual, depois passa a ser quinzenal. A única diferença que eu senti aqui, que aqui eles são muito preocupados se o feto tem alguma anomalia. E, por exemplo, quando eu estava grávida da Melina, eu viajei para o Brasil. E foi bem na época que estava com o problema da Zika vírus, né? Então, quando eu Eu cheguei lembro. aqui, a médica estava assim enlouquecida. Não, mas você tem que ir fazer o exame, tem que ver se sua filha não aconteceu nada e não sei o quê. Mas assim, tipo, muito nervosa, tal, que queria porque queria. E aí eu cheguei aí no hospital que ela me pediu, tal. Só que quando eu cheguei lá, eu falei assim: "Ah, mas quem que vai pagar os custos, né? Quem vai pagar os custos disso?" E a enfermeira me falou: "Não, você que tem que pagar." Aí eu falei assim: "Então eu não vou fazer." Eu falei: "Eu não vou fazer porque não é do meu interesse, é do interesse da médica que eu faça." Porque eu deixei muito claro que mesmo que a minha filha tivesse sido afetada, que eu não ia fazer um aborto, porque aqui nos Estados Unidos o aborto ele é legalizado, né? E então por isso que eles têm essa preocupação. Até o exame, por exemplo, eles perguntam. Ai, gente, deu uma travadinha. Vamos esperar
volte logo. Gente, deu uma travadinha aqui. Voltou. Voltou. Aí. Então Pode continuar. eles são muito preocupados com essa questão, sabe? E, de novo, pelo aborto ser legalizado aqui, então eles dão essa opção para a mãe, né, de fazer o aborto e tal. Só que eu deixei muito claro para a médica, até quando aconteceu essa situação com da Zika, eu falei para ela, não importa, porque eu não vou fazer um aborto, entendeu? Para mim não faz sentido eu fazer um exame, descobrir e aí, né? Não vai mudar em nada. Então, para quê? Para que eu vou pagar esses exames extras, né? Se não tem necessidade. E aí eu acabei que eu não fiz. Mas assim, eu não sei por quê, mas eles ficaram assim com muito medo, sabe? Sempre estavam me ligando, perguntando se eu tava sentindo alguma coisa, se tava tudo bem. Ficaram bem assim assustados, sabe? Tanto que ela não queria que eu fosse pro Brasil. Eu cheguei a Interessante. comentar que eu ia. E eles falaram, ai, se der pra esperar, tipo, não vai, né? Não queriam que eu fosse de jeito nenhum. E agora, a minha situação de parto aqui foi completamente diferente. É, eu cheguei no hospital, eles me prepararam, mas ao contrário do Brasil, né, que eu já me colocaram na máquina e me deixaram 1 hora lá fora esperando, eu fiquei no quarto mesmo, onde eu ia ficar. Eles colocaram para escutar os batimentos do bebê e eu fiquei ali até a hora que os médicos estivessem chegos, estivessem todo mundo preparado, né? E o meu marido ficou comigo no quarto. Aí me levaram para a sala de cirurgia, meu marido entrou comigo. Anestesia, olha a situação, olha que diferença. A enfermeira veio do lado da cama e falou: me abraça. Aí eu abracei ela assim pelo pescoço e o anestesista veio e deu, não senti absolutamente nada, foi uma coisa super tranquila. E aí eu deitei na cama, puseram a cortina para começar a cirurgia e o anestesista o tempo inteiro sentado comigo, do meu ladinho. Tá tudo bem? Você tá se sentindo alguma coisa? Aí eu falei, tô sentindo um pouco de enjoo. Ele colocou, não sei o que que ele colocou lá, né, no soro. E agora, você tá se sentindo melhor? Aí eu falei assim, tô. Ah, então tá bom. Mas se você sentir alguma coisa, você me fala. Eu tô aqui, tá? E assim, as médicas, né, que fez a minha cirurgia com todo o time deles, o tempo inteiro conversando. Então você, tipo, sentia uma calma, sabe? Passava uma tranquilidade para você, sabe? Na hora que cortou, já tinha uma vacuum lá que eles usam para sugar toda a água. Quando a bolsa estoura. Então, assim, são super limpinhos, super organizados, sabe? Tem contagem de coisinha por coisinha para não deixar nada dentro do paciente, sabe? E foi assim, realmente assim, de outro mundo. A única coisa que eu senti assim mais foi depois quando eu fui pro quarto e chegou a vir gente visitar e tudo, mas eu quase nem me lembro, porque eu tava assim, completamente drogada. O remédio que eles dão aqui é muito forte, tipo, de derrubar mesmo, assim, sabe? Eu não conseguia, eu não tinha forças para fazer nada. Então, essa foi a diferença maior também que eu senti. Que no Brasil, não, eu fui pro quarto e eu tava bem, tava amamentando, tava bem consciente, né? Aqui já não. Aqui eu tava derrubada. Gente, Natália, eu tô aqui só imaginando, né? Tentando imaginar a cena, né, dos dois lugares, né? Uhum, E eu vou até ler um comentário aqui da Fernanda, né? Que tudo depende do profissional que faz o atendimento, né? com certeza. Independente do lugar, né? O que falta, na verdade, são profissionais mais humanos e empáticos, né? E Uhum, atualizados. É isso com mesmo, certeza. Fernanda, Com né? Eu certeza. acho que a gente pede muito atendimento humanizado, né? O parto humanizado, as pessoas confundem muito. Acho que parto humanizado é parto normal, parto É, natural, na água. Não é, gente. Uma cesárea pode ser um parto humanizado, né? Que é esse parto, né, que você teve, né, com esse acolhimento, né, com essa uhum, tranquilidade, às vezes que a equipe passa, né, uma enfermeira mais atenta, né, um anestesista mais atento, você, né, exatamente. o profissional passa uma confiança, né? Então, olha que bacana. Gente, então, olha, tem comentários aqui agora que tá aparecendo para mim, tá?
A Audrey, eu também fui uma das que não foram muito bem tratadas no hospital. Fui esquecida ou ignorada por 12 horas. Meu Deus, Audrey. Coitada. Meu, Gente, que e fica. tristeza. E olha só como isso fica, né, marcado, né? Às vezes o filho já é grande, adolescente, adulto, mas a gente não esquece, né? Porque é um momento único da vida da gente, né? E a gente acaba ficando mesmo. E muitas vezes isso precisa ser trabalhado, né? Às vezes acaba afetando, às vezes, né, numa segunda gestação, enfim, nas próximas gestações, né? É essa pergunta que eu queria te fazer. Como que foi aí encarar, né, a segunda gestação com esse histórico de parto, né? Olha, foi difícil, assim, sabe? Eu queria muito ter um segundo filho, mas assim, eu te confesso que quando chegou perto do dia, né, da cesárea, eu fiquei, assim, apavorada, porque eu falei assim, eu não queria passar por isso de novo. Como eu penso em ter o terceiro, mas aí eu lembro de tudo que eu passei, e eu falo assim, melhor ficar só nos dois mesmo, né? Porque eu falo pra todo mundo assim que eu conheço, todo mundo me pergunta, né? Você quer ter mais filho? Eu falo assim, querer eu quero, mas eu não queria ter que passar por tudo que eu já passei de novo, entendeu? Que até porque não é uma coisa que, como você tem a cesárea, você não sai do hospital e tá pronta pra fazer as coisas, né? É um tempo que leva pra se recuperar. Aí você imagina, eu tenho mais um, aí são dois que vão estar aqui me esperando pra eu cuidar deles, mais um bebezinho de colo. E aí, por isso que eu fico assim, não sei. E também depois da minha experiência, né, de quase morte, isso é uma coisa que eu falo assim, gente, eu tenho muito medo de ir para uma terceira cesárea e não voltar, né? Porque é uma cirurgia, né? Traz riscos e a gente não sabe o que pode acontecer. Então é isso, eu tenho muito medo mesmo. Mas isso é bacana, né? A gente está falando sobre isso, você ir refletindo, né? A gente muda muito de opinião, né? Uhum. Depende da situação. Hoje, né, estamos vivendo uma pandemia, né? Algo que às Exato. vezes assusta também, porque está muito intenso, né? O convívio, principalmente com os filhos, Uhum. né? Então, mas é algo que, né, é bacana ser conversado, ser pensado. Eu sou muito a favor, né, desse planejamento familiar, né? Não importa, né, quantos filhos você vai querer ter ou se você não vai querer ter, né? Porque hoje em dia a mulher não é obrigada a ter filhos, né? Com certeza. Mas é importante você tentar planejar de alguma forma, né? Uhum. Que você ter o controle de tudo a gente não tem, né? Às vezes Não mesmo. realmente a criança vem, né? A criança vem e fala, mamãe, cheguei, né? Uhum. Mas se a gente puder planejar, por que não? Né? Porque Com daí, certeza. querendo ou não, você, né, você fortalece entre você e o esposo, né? Ele consegue se preparar melhor, né? Consegue ver se vai estar disposto a ajudar, porque daí o marido tem que ajudar mais ainda, né? Na verdade, tem Tá. que fazer a parte dele, né? Não tem mais essa de ajudar, não. Fazer a função deles, né? Que eu acho que, graças a Deus, a gente está tendo esse movimento, né? É um pouquinho tímido ainda, mas tem essa parte da paternidade ativa que a gente fala, Uhum. né? E aí, para a gente não perder o gancho, como que foi para você, né, esses pós-partos, amamentação, né? Você conseguiu amamentar? Você teve alguma orientação, né? Fala um pouquinho pra gente, porque essa parte ninguém conta, né? A Não. gente fica no parto, ai meu Deus, o parto, e a gente esquece da O amamentação, restante, é. E a amamentação é a parte mais importante para a criança, né? né? Isso. Com o meu filho foi bem mais tranquilo. Apesar da dor, apesar do bico rachado, da dor mesmo, da cesárea. Mas sem brincadeira, eu perdi 12 quilos em uma semana. Eu tava dando de mamar e eu sentia fraqueza, eu sentia que eu ia desmaiar. Então era tipo dando de mamar e tomando Gatorade, assim, sabe? Para conseguir se manter de pé. Foi assim, foi bom no sentido que eu perdi o peso que eu ganhei na gravidez muito rápido, assim, com o meu filho. E ele mamou até 6 meses. E aí, até um dia que eu ofereci, ele não quis mais. Sem brincadeira, assim, às vezes as pessoas me perguntavam, né? Nossa, mas como que você fez para tirar o peito? Que tem mãe que sofre com isso também, né? Para Sim, tirar o sim. peito da criança. Mas eu não tive esse problema, porque ele realmente chegou um dia que ele não quis mais, né? Ele não quis e eu também não insisti, entendeu? E ele tinha problema de refluxo, então eu tinha que também comprar leite para ele, porque do 6 a 1 ano tem que ser a fórmula, né?
E aqui a única fórmula que ele podia tomar era a fórmula que era líquida, que já era pronta para consumo. E esta fórmula me custava US$ 50 por semana. Porque era uma caixa de leite por semana para ele. Então, assim, a gente quase foi à Gente, falência. meu Deus, gente. Olha Foi. só, tá vendo? Por isso é a parte do se planejar para ter um filho, né? Porque a gente não Isso. sabe qual vai ser os desafios com aquela criança, porque tem criança que tem alergia, tem refluxo, então a gente não sabe o que vai vir, né? A gente não sabe mesmo. Mas então, o método foi essa história. Aí, até um ano. Aí, depois de um ano, eu já introduzi o leite de vaca mesmo. E ele tomava o leite de vaca e ficou bem, assim, não teve mais. O refluxo passou, enfim, graças a Deus ficou tudo bem. E a Melina, eu tentei, mas não rolou. Porque ela era um dragãozinho, assim, ela pegava o peito de uma forma que ela me machucava muito, muito mesmo, assim, sabe? E eu tentei, sabe, por 3 meses, eu tava ali tentando, e eu via que ela se frustrava, porque ela não tinha a pegada correta no bico, e eu me frustrava porque eu sentia muita dor. E eu tentei tudo, tentei o bico de silicone, sabe, para pôr no peito, para não sentir tanta dor, punha pomada, punha tudo, fazia tudo que o povo falava. Tive mastite, porque eu tinha muito leite. Fui parar no hospital para poder tirar o leite, tive que tomar antibiótico. Foi horrível. E ela eu tive que introduzir na fórmula, mas aí ela tomava a fórmula, aquela, como fala, em polvo, Em pó. em pó. O Em pó. português às vezes me foge. Tranquilo, a gente super entende. Ai, Eu te meu Deus. ajudo aqui. Então ela assim, e também foi bem tranquila, ela nunca teve problema de refluxo nem nada. E também, por outro lado, também não perdi o peso que eu ganhei na gravidez dela, não emagreci. Porque realmente, assim, eu não consegui dar de mamar pra ela. Não foi, assim, 3 meses constante dando peito. No começo, quando ela veio do hospital, eu amamentei, que foi a... Como é que chama o primeiro líquido que sai, que não é antes do leite? Colostro. O colostro. Colostro. Então, ela tomou o colostro, isso era uma coisa que, assim, que eu queria muito, né, que acontecesse. É, mas eu vou te contar uma coisa que acontece muito aqui nos Estados Unidos. As americanas não têm esse hábito de amamentar como a brasileira tem. Né? Não só a brasileira, mas o pessoal as latinas, tal, né? Tanto que aqui eu trabalhava numa loja de móveis e chegou a ter pessoas que iam na loja que eram assim hispanas, tal, e tinham um filho pequeno. E para elas era uma coisa tão natural, elas sentavam em qualquer lugar, punham o peito de fora e com saudade de mamar. Aham. E nessa loja, era assim, a maioria que trabalhava lá era homem. E ficava um olhando para a cara do outro, falando: gente, essa mulher, o que ela tá pensando na vida? Colocando os peitos de fora aqui no meio da loja, entendeu? Porque aqui nos Estados Unidos não é normal como no Brasil. No Brasil já é uma coisa mais natural, né? As pessoas veem a amamentação em público, já não é aquela, nossa, que absurdo. Aqui, Sim. aqui as pessoas veem como um absurdo, que as mães não podem fazer isso. E é talvez por isso que as mães aqui também não amamentem tanto como aí no Brasil. Gente, olha que interessante isso, né? Essa questão cultural, como influencia até numa amamentação, né? Influencia. Influencia, olha o peso que isso tem. E isso, né, o que vai refletir depois em saúde, né, saúde pública. Tem até uma pergunta aqui, ó, da Fê, se aí nos Estados Unidos não tem nenhum sistema de saúde parecido com o SUS, né? Uma ajuda para as mães financeira ou para as que ou aquelas que precisam de fórmula, enfim, tem algum banco de leite materno, né? Porque aqui no Brasil a gente tem, né? Você vai no serviço social da saúde, por exemplo, leva a cartinha do médico e aí você consegue uma fórmula, por exemplo, né? E aí, acho que essa pergunta, mais ou menos, da Fê, é nesse sentido, se tem alguma ajuda, né? Porque você me falou quanto que você gastava por semana, gente, eu tô caindo de costa aqui já. Como 50 assim, né? dólares por 50 semana dólares por de semana, leite. né? E aí, conta pra gente.
Tem sim, aqui tem até é um banco assim de alimentação e aí isso inclui todo mundo também, né? As pessoas que têm dificuldade em casa, que não têm condição de comprar. Então as pessoas assim, locais mesmo, né? As fazendas que têm plantação, supermercados que têm pão, que, né, que ó, não vendeu hoje, amanhã leva para esse banco, né? Que faz essas doações. E também tem a ajuda do governo, que você pode dar uma entrada e eles começam a te mandar que chamam food stamps. E com esse food stamps, você pode ir ao mercado, que é exclusivamente para comida. Você não pode gastar com nada além da comida. E aí, assim, dessa maneira que você consegue. Agora, banco de leite materno, eu não tenho certeza, mas eu acredito que tenha, sim, o banco também para doação e para retirada de leite. Ai, olha que interessante, né? É. Bacana, né? Mas tem. É Mas agora, necessário, né? sistema de saúde público, como tem aí no Brasil, aqui não existe. Aqui, eu esqueci de contar, né? Porque eu falei aí pra vocês que a minha cirurgia saiu R$ 10.000, a minha cesárea, né, no Brasil. Aqui chegou um boleto pra mim de US$ 43.000. Segura aí, gente, não cai da cadeira. Meu Deus, tô indo embora aqui. Vou cair da cadeira. Mas Gente, olha isso. Mas eu vou te contar o porquê. A gente ficou 3 dias no hospital, né? E quando você tá no hospital, eles vêm e perguntam pra mim e pro meu marido o que que ele ia comer, né? Então era café da manhã, tinha o lanchinho, tinha almoço, tinha café da tarde, tinha janta, era assim, sabe? Você podia pedir pizza, você podia pedir cheeseburger, você podia pedir qualquer comida que você imaginar, eles tinham, entendeu? E a gente até brincou, a gente falou assim, nossa, vai custar caro essas comidas que a gente tá pedindo aqui, né? Só que aqui todo mundo é obrigatório ter o seguro saúde, né? E o que acontece? O hospital me mandou esse boleto, só que esse boleto também vai para o meu convênio, né? E aí o convênio, ele olha e fala assim, não, vocês estão loucos. Eu nunca que eu vou pagar 43.000. Essa cirurgia aqui vale 20.000, entendeu? Aí o seguro paga, porque também depende de cada convênio, né? Tem convênio que vai cobrir Tá, 100%, tem convênio que tá. depende muito do que a pessoa tem. Graças a Deus, naquela época, a gente tinha um convênio muito bom e no fim, assim, o que a gente pagou foi acho que 1.200 dólares por tudo. Mas imagina, de US$ 43.000. Graças a Deus, Mas né? eu quase tive um Sim. infarto. Eu falei assim, gente do céu, que absurdo! Onde que eles tiram esses números? Mas aqui, o custo médico aqui é muito caro. A minha filha, não faz muito tempo, ela bateu a cabeça e a gente saiu correndo pro hospital, que foi assim, ela desceu o morro de bicicleta sem capacete e deu com tudo no prédio. E meu marido desesperado, a gente foi correndo pro hospital, chegou lá, o médico não pôs nem a mão nela, falou assim, ó, ela vai ficar em observação, a gente não vai fazer nenhum exame, porque ela é muito nova ainda. Se a gente vê que não tem a necessidade, a gente não tira o raio-x nem nada. Vamos ficar aqui em observação. Ficou lá no hospital 2 horas em observação. E, de novo, o médico não pôs nem a mão nela, nada, não deu nenhum remédio, nada. Dali uns 20 dias, mais ou menos, que aconteceu isso, me chega um boleto de US$ 1.000. Meu Deus. Aqui a Gente, saúde é muito cara. O pessoal vê às vezes os Estados Unidos, né? Ah, Estados Unidos, mas a gente também tem que olhar, quando a gente está no Brasil, claro que nenhum país é perfeito, sabe? A gente tem que ver todas as coisas boas, as coisas ruins. Como a parte da amamentação, né? Voltando nesse assunto. sim. Que aí no Brasil, eles têm isso bem assim, nos hospitais, na Santa Casa, tem a pessoa específica para te dar ajuda nessa parte de amamentação. Você pode ter visitas semanais, ir lá e ela te ajuda, né? Então tem esse suporte. Aqui, o suporte que eu recebi foi assim. Eles te dão um papel e falam, olha, se você tiver dúvida de amamentação, liga para esse número. Se você estiver se sentindo com depressão, liga para esse número. E tchau, entendeu? E aí, quando você faz o acompanhamento depois com a ginecologista, sempre, assim, no comecinho, acho que nos 3 primeiros meses, ela te dá um questionário para saber se você tá com a depressão, né? Uhum. E eu cheguei a ter um pouco de depressão pós-parto com a Melina. Só que, assim,
Você responde questionário, mas vamos supor que de 10, se você respondesse 8 que você estava com depressão, a única coisa que ela falou pra mim foi: olha, parece aqui que você tá com um pouquinho de depressão, tá? Vamos ver como que você se sente, qualquer coisa, ó, liga esse número aqui que eles te ajudam. Ou seja, que ajuda é essa, né? Não é uma ajuda. Que realmente eu sofri muito e eu esperava mais, sabe? Eu acho que graças a Deus eu tive a consciência, apesar de não estava bem e tudo. Tenho meu marido aqui que me ajuda pra caramba, me dá todo o suporte. A minha família, mesmo estando no Brasil, também está sempre presente, como podem, né? Mas eu imagino assim, imagina uma pessoa, uma mãe que pariu e depois o pai da criança, sei lá, foi para outro lugar, não tem suporte de família e tá se sentindo daquela maneira, né? Pode se atentar contra a própria vida, entendeu? Com certeza, com certeza. É isso mesmo. Eu vou até ler aqui um comentário, gente. A Bruna, que é a sua vizinha aí, né? Aham. A Bruna, nossa, até colocou, né, vários comentários. Ela e a Fê conversando lá, né? As meninas já estão até trocando aí de se seguirem. Ó, essa live tá fazendo amizade, gente, Que tá legal. socializando aí as mães. Esse é o objetivo também da live. Que Olha, ela legal. colocou assim, ó, comigo foi diferente, Nath. Tive consultora de amamentação. Olha que bacana, né? Então ela teve um outro apoio, né? Um outro tipo de apoio, né? Exatamente, Ó, exatamente. e ela Por isso que é bom isso, em pode. falar, né? Que cada história é uma história, né? Porque eu passei por uma situação, e até porque a Bruna, ela mora aqui na Pensilvânia, desde que ela veio do Brasil, ela tá aqui na Pensilvânia. E eu tava em New Jersey, isso é outros 500 também, né? Pode ser Olha que só. é. Mas olha só, você tocou num assunto muito importante, né? É essa questão, né, dos transtornos, né, mentais, os problemas psicológicos, né, ansiedade, depressão, enfim, que aparecem no pós-parto, né? As pessoas às vezes não acreditam, acham que é frescura, ou, né, que vai passar logo, né? Uhum. Mas por quê, né? É a história que a Fê tá colocando aqui, né? A amamentação é um outro assunto que tem que ser desromantizado, É, né? com As certeza. pessoas acreditam que só o fato de você se tornar mãe, isso já te deixa imune a problemas, né, psicológicos, emocionais. E não, né, gente? Pelo contrário, gente, só a gestação já pode ser considerado um período de crise na vida da mulher, né? Porque fala sério, quanta transformação a gente não passa. O pós-parto, mais ainda, né? Se você teve um parto, né? Igual na Natália no começo lá, né? Toda aquela, né? Às vezes ações ali que vão desencadeando, né? Ansiedade, enfim, né? E acarretando um parto que não foi como você esperava, né? Depois você Uhum. parte para uma amamentação, enfim, né? É muita coisa nova ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, eu me preocupo muito, né? Por isso que eu falo muito sobre isso aqui com gestante, com mães, né? Porque a gente precisa falar mais sobre isso, né? Que é esperado, sim, que você fique triste. Seu filho é lindo, maravilhoso, perfeito, né? Mas às vezes você vai ficar triste, né? Porque você está sofrendo ali uma perda de identidade, você está reconstruindo, né, uma identidade nova. Então isso é Exato. muito louco, né? A gente tem que falar mais sobre isso. Sim, com certeza. E até porque, assim, como eu te falei, quando eu tive o Matthew, apesar de toda a situação que eu passei na gravidez, quando ele veio, no começo estava tudo bem, só que depois que eu tive que vir para cá, que a gente veio, ele estava com 3 meses e meio quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E aí vem a saudade da família, vem a saudade da vida que eu tinha lá, do meu Exatamente. trabalho, da minha independência, de poder ir e vir. E aí você se vê num lugar que quando eu cheguei, eu não falava bem o inglês. O meu inglês melhorou depois que eu comecei a trabalhar, né? Porque aí você tem que aprender na marra, né? Mas então foi bem difícil assim também no começo e tudo. E eu cheguei a ter assim, bateu a tristeza depois, entendeu? Depois dos 4, 5 meses dele Sim, que veio a ter sim, uma sim. tristeza. Então, é muito importante. E eu falo muito assim, o que é triste aqui nos Estados Unidos é que é uma vida muito solitária. De novo, eu tô falando da minha história, porque cada um
né? Mas, como eu te falei, eu tava morando numa cidade, tava em New Jersey, e aí aos poucos, já tava 4 anos lá, então eu tava começando a conhecer pessoas, começando a me acostumar, mudei. Aí eu chego aqui, é a mesma coisa, entendeu? É começar do zero. Não conheço ninguém, não tenho amizades. E eu sou uma pessoa que eu tenho essa necessidade de conversar, eu tenho necessidade de ter pessoas na minha casa. E eu não tenho isso, né? E aí, com os 2 filhos, e por mais que eu ame meus filhos, passe o dia com eles, a gente sente falta de ter aquela conversa com um adulto, de conversar com alguém. Sim. E como eu tô te falando, aí no Brasil, muitas vezes eu tô chateada. Eu pegava o meu carro e ia pra casa da minha tia, vou tomar um café da tarde, entendeu? E bati um papo, pronto, saía de lá me sentindo outra pessoa. No fim de semana passado, eu fui pra casa da minha sogra, que mora lá em New Jersey. E aí eu falei, eu tinha que fazer um closing, né? Como eu te falei, eu vendo casas e tal, e a gente foi fazer fui entregar as chaves e tudo mais. E saindo de lá do meu cliente, eu fui encontrar com uma menina que trabalha comigo. E eu falei, sogra, dá pra você aguentar as pontas aí, que eu vou só bater um papo aqui com a minha amiga e já vou, né? Não, tranquila, pode ir. Aí fui pra casa dessa minha amiga, a gente tomou um vinho juntas, bateu um papo. Eu vou te falar que eu saí de lá outra pessoa. Falei, nossa, eu tô pronta para começar segunda-feira, entendeu? E como é importante isso, como é importante a gente ter esse tempo para nós, mulheres, nosso tempo de sair, de conversar. Ah, até te mandei mensagem, lembra? Que eu tava também fazendo a unha, Foi, né? foi. Sim. Como é importante isso. A mãe ter o tempo independente, né? O tempo para ela, só dela. Sim, isso é importantíssimo. Na verdade, esse é o caminho para uma boa saúde mental, né? Não é egoísmo da mulher, né? Não é querer fugir das responsabilidades, pelo contrário, né? Quando ela percebe que isso vai afetar a vida dela, dos filhos, do marido, enfim, de quem ela convive, é hora de se cuidar, né? Exato. Então você tá certíssima, que bom que deu certo. E que bom, né, que você teve aí essa rede de apoio com a sogra, né? E aproveitou disso, porque às vezes a gente fica, e agora, né? Aceita ou não ajuda? Gente, aceita, Aceita. né? Aceita, né? Aceita, por favor, essa rede de apoio, porque ela é necessária, né? Porque a gente precisa distribuir essa carga, né? Uhum. O filho, na verdade, claro, é da mãe, é do pai, mas é de todo mundo da família. A criança precisa conviver também com outras pessoas, né? Fala sério, se os filhos não estão enjoados da gente nessa pandemia, né? Nossa, então. Gente, ou se então, se vê outras crianças, outras pessoas né, da família, apesar que tá difícil agora, mas quando vê alguém diferente, meu Deus do céu, pula de alegria, né? Porque eles precisam disso e a gente também precisa, né? Então você tá certíssima, é isso mesmo. Bola para frente aí, quando tiver mais oportunidade, aproveita, né? Eu sei que não é sempre, né? Que eu vejo você É. aí na correria, né? E conta um pouquinho pra gente, né? Assim, como que tá, né, hoje, né, trazendo um pouquinho agora para essa realidade que a gente está agora, né? Seus filhos estão com quantos anos, né? A questão escolar, né, que você falou que tá essa questão de rotina. Tá Vamos bem lá. complicado. O Matthew, aqui a escola, ela vai de setembro a junho. E o meu filho, ele completou 5 anos em julho do ano passado, então em setembro ele começou a escola. E aqui as escolas estão indo, no caso dele, ele está indo 2 vezes por semana na escola. Então, de segunda e terça, das 9 às 3 da tarde. E depois de quarta, quinta e sexta, ele fica em casa e é 100% online, né? E eu que tenho que ficar com ele e dar o suporte para ele. Só que, por exemplo, desde que acabou o ano, eles deram uma interrompida por causa do Natal, Ano Novo. Aí eles ficaram em casa desde o final do ano e estão em casa, assim, essas semanas foram todas em casa a escola. Então, todos os dias aqui em casa. E vai voltar essa semana agora que começa, ele vai voltar para a escola esses 2 dias, né? Mas é bem complicado, assim. Essa semana teve um dia que meu filho não acordou bem.
estressado mesmo, assim, irritado, sabe? E eu converso com ele, falei, filho, você quer um beijo? Quer um abraço? Você tá com fome? Você tá com sono? E era tudo, não, não. Checklist, né? Faz um checklist. Não é isso, não Exato. é isso, não é isso. Mas eu tenho certeza que é porque as crianças, elas não sabem como se expressar, né? Então elas acabam mudando, né, o mood delas, né, a forma como elas estão se comportando, para que a gente adivinhe o que que é, o que que elas querem. Mas eu acho que com certeza o que afeta muito é porque ele não sai quase lá fora, porque aqui tá frio. Então ele não sai lá fora quase para brincar. Os dias que dá uma esquentadinha, a esquentadinha que eu falo é 7 graus, a gente corre pro parque, entendeu? Porque é que nessa semana a gente foi pro parque, a gente ficou lá 2 horas no parque, porque tava 10 graus. Nossa, que tá super quente hoje, vamos aproveitar e ficar aqui, né? Mas assim, eu tenho que brincar com ele também, porque ele não gosta de brincar só com a irmã, entendeu? A mãe tem que participar. Então a mãe tem que ir no balanço, a mãe tem que ir no escorregador, tem que ficar correndo de um lado pro outro, né? Então a mãe tem que ser muito ativa nessa parte. E até um fato engraçado, hoje ele deitou aqui no chão para pintar e falou pro meu marido assim: Ó, pai, você vai fazer de conta que você é meu amigo, tá? Você não é um adulto agora, você é meu amigo que tá me ajudando aqui a colorir. Então, assim, você vê a falta que faz, né? Essa semana encontrou uma menina que vai na escola com ele, mas que ele só conhecia pelo computador. E por acidente se viram no parque, aí um olhou pra cara do outro e falou: Espera aí, né? Você tá na minha sala. E aí os dois começaram a brincar, você precisava ver a felicidade dos Gente, dois. olha. E a menininha, né, da classe dele, começava a perguntar assim: posso ir na sua casa? Posso ir lá brincar com o Matthew? Então, assim, como as crianças estão sofrendo, sabe? É muito Sim. triste ver tudo isso, porque realmente a criança, às vezes a gente reclama, né, nós adultos, ai, que saco esse corona, e usar máscara. Gente, eu garanto para vocês que o que a gente está passando não é nada comparado com o que as crianças Nada. estão passando, sabe? Eu comentei até na live que você teve, né, na quinta-feira, que eu conheço, que a mãe, eu sabia Isso. da mãe dessa menina, e ela falou: Nath, eu não sei o que fazer mais, porque a minha filha, a filha dela tem 15 anos, ela tá começando com depressão, porque ela tá muito chateada, né? Ela começou aqui na high school, e é um ano completamente diferente para ela, mas também tá 100% online, então não vê os amigos, não sai mais de casa, só em casa estudando, e parece que tendo as aulas online, aqui eles estão puxando mais do que se fosse presencial, sabe? Estão dando muita tarefa, muita coisa para fazer. Então, assim, começa a escola 8 horas da manhã e não termina até 5, 6 horas da tarde, então o dia inteiro estudando. Nossa. E não tem contato com outros adolescentes, né? Então, assim, você vê o quanto que eles estão sofrendo, sabe? É muito triste ver isso. Mas, voltando aqui à minha realidade, a rotina é complicada, né? Porque a gente também fica em casa e fica com aquela preguiça de tirar o pijama de manhã, mas a gente fez uma listinha aqui para as crianças e a gente segue também. Acordou, escovou o dente, troca de roupa, toma café, senta, tem que fazer a escola. Depois, se o dia tá quente, a gente vai para o parquinho. Se não tá, a gente faz uma atividade em casa. Depois assiste a televisão. Que esse é outro problema, o eletrônico, né? As crianças em casa, né? As crianças não podem sair porque tá muito frio. Não é que não pode, né? Poder pode, só que assim, aí você fica naquela, vou levar o filho lá fora e vai acabar ficando doente, que tá um frio absurdo. Aí você fica meio que privando a criança, sabe, de sair. Mas e ele também às vezes fala: "Mãe, posso sair?" Eu fico com dó, eu falo: "Vai, filho, vai lá fora." Aí vai, não fica nem 10 minutos, fala: "Ai, mãe, minha mão congelou", né? Ai, E aí, então, tadinho, gente. exatamente. Aí fica aqui, aí quer ficar assistindo televisão, quer ficar. Porque se a gente não senta pra brincar com ele, ele não fica. Ele não fica, tem que Sim, estar sim, sentado sim. brincando. Senão ele quer ficar assistindo YouTube, e aí a mãe tem que ficar toda hora: o que você está assistindo? Troca isso. Não, não quero mais que você assista o YouTube, né? Aí eu vou e coloco um filme. Comecei a esconder o controle da televisão, comecei a colocar em cima da geladeira, porque assim, eu coloco o que eu quero que ele assista. Se eu não quero que ele assiste, eu desligo e deixo o controle e deixo chorar, né? Mas eu vou te contar que não tá fácil.
Não tá fácil. Ai, eu imagino, viu? Eu É. imagino, porque aqui no Brasil, né? Você comentou que aí tá frio. Aqui no Brasil a gente tá, né? É verão, né? Mas aqui tem agora, a semana tá chovendo muito, Uhum. né? Então aí, querendo ou não, a gente acaba ficando mais dentro de casa. Então é esse drama, né? A gente fala esse drama mesmo de conseguir conciliar, né, as atividades da casa, né, as rotinas aí de organizar, né? No seu caso aí você sozinha também, né? Sim. Você tem que fazer, porque eles são muito pequenos, né? Alguma coisa ou outra pode até ajudar, mas a parte, né, mais pesada fica com você, né? E a gente percebe que às vezes as crianças realmente, os eletrônicos, eles chamam mais atenção, né? Porque é tudo muito cômodo, né? Sim. Tudo pronto, né? Ele já foi feito mesmo para atrair a atenção mesmo, né? De quem está assistindo. Mas eu achei interessante, né? Essa sua estratégia, né? De poder ir aos pouquinhos, né? Cortando. Mudando o foco, né? Mudando o foco. Eu sei que não é fácil, né? Se tem alguma mãe aí que tem alguma ideia, gente, compartilha com a gente aqui nos comentários, tá? Porque Sim. aqui é assim, a gente vai trocando experiência, né? Vai vendo que dá Sim. certo, que não dá, né? Claro que cada criança é diferente uma da outra, né? A família é diferente, a rotina, mas às vezes pode dar certo, né? Então Sim. vocês vão colocando aqui pra gente, tá? Mas educar filhos hoje em dia não tá fácil, né? Por conta disso mesmo, né? São crianças também que sabem questionar, né? Não são crianças mais, né? Na nossa época, tipo, a mãe olhou pra gente, né? Era diferente, né? Você consegue ver essa diferença de educar filhos hoje em dia, a forma que você foi educada? Exato. Até outro dia eu mandei mensagem para minha mãe. Eu falei, mãe, quanto tempo eu assistia televisão por dia, né? Porque eu não lembro. Aí ela falou assim, quase nunca, mas assim, tinha os horários, né? Tinha os desenhos que eu gostava mais. Então, por exemplo, quando não era época escolar, né? Eu acordava de manhã com a minha coberta para a sala e assistia aquele desenho que só passava naquele horário. Terminou o desenho, porque aí começava outras coisas, não ficava também passando o desenho o dia inteiro, né? E aí eu ia pra rua brincar. Eu lembro disso. Eu lembro que eu brincava muito na rua, assim. Eu entrava em casa quando eu tava com fome, se eu precisava ir no banheiro. E depois ia à noite, já tava assim, morta. Entrava, tomava banho e desmaiava, né? Tanto que eu vejo a diferença. Do dia que meus filhos ficam o dia inteiro em casa e usam mais os eletrônicos, eles não têm uma noite tranquila. Eles acordam duas, três vezes na noite, chorando, gritando. E o dia que eu tiro o eletrônico, que eu reduzo esse uso e levo eles no parquinho para correr, para brincar, ou mesmo fiz uma atividade com eles aqui em casa, a diferença, assim, é muito, assim, eles deitam e dormem. Até ia comentar com você outra coisa, que o sono deles aqui teve um bom tempo, que eu acabei de tirar, faz, assim, uns 5 dias que eu tirei. Mas meus filhos estavam tomando a melatonina, que é para ajudar no sono, né? E eu ainda falei para minha mãe, eu falei, mãe, que triste isso, né? A criança que fica no eletrônico o dia inteiro, tem que tomar remédio, que é um remédio, né? Querendo, não, é natural, natural, mas é um remédio. Tomar um remédio para dormir, porque senão não consegue. Meu filho, ele tava tendo muito problema, sabe, para pegar no sono, e a melatonina, ela ajuda nisso, a você desligar. Mas olha, eu vou falar para você, é completamente diferente. A infância, né, que a gente teve de estar ali na rua, brincando, de ter aquele monte de criança. Eu vejo, assim, hoje, pode ser que seja pelo corona, mas assim, antes do corona começar, você já quase não vê mais crianças na rua. Você não vê Exatamente, criança brincando. exatamente. É muito triste. Mudou. Mudou, muita coisa mudou, né? Até o medo também, né? É a questão, né, das famílias irem para os centros urbanos, e aí tem a questão da criminalidade, problema de violência, e isso foi fechando muito, né, as famílias, né? Hoje em dia a gente vê, né? Nos Estados Unidos acredito que seja um pouco diferente, a gente vê nos filmes, né? Não tem tantos muros, é um pouquinho diferente, né? Aqui no Brasil, a cerca elétrica, a câmera, enfim, é cadeado, né? E a gente fica apreensivo, né? Tem essas questões também que eu acho que acaba influenciando, né? Nessa infância aí que a gente está acompanhando agora, né? Com os nossos filhos.
Mas, ó, eu vou aproveitar aqui e vou ler um último comentário, porque, né, eu dei uns minutinhos a mais aqui, porque a gente teve, né, o probleminha do começo, Sim. porque, né, você tem aí que descansar, né? Aposto que seus filhos estão esperando também, o maridão aí, né? Então, deixa eu só ler aqui, ó, a Jéssica Leite. Olha, gente, algumas meninas tiveram que sair, mas, ó, já deram os parabéns aqui. Boa noite aí pra Bruna, né? A Bruna foi fazer o bebê dormir. A Aham. Maia, nossa, a Maia sempre tá aqui com a gente. E vou ler aqui, ó. Verdade, Nath, vou fazer assim, porque aqui os gêmeos, gente, ela tem gêmeos. Ficam muito no desenho. Preciso levar mais no parque porque o sono deles não tá igual. Olha só, experiência de gêmeos, hein? Uhum. A Jéssica tem gêmeos. Gêmeos, nossa, olha só. Ela também tem muita história para contar, né, Jéssica? É muita coisa, hein? Mas, É Natália, complicado. Mas eu acho assim que, para concluir, né, eu penso que a maternidade ela vale sim a pena. Eu acho que eu cresci muito nesses 5 anos, né, desde que meu filho nasceu. Eu sou uma outra pessoa. Tem as dificuldades, com certeza tem. A gente nunca mais, como eu falei no princípio, né? A gente nunca mais vai ser aquela pessoa. Deixa eu ir ali, já volto. Sempre é baseado no filho, né? Será que meu filho tem escola? Não tem? Se ele tá bem, se não tá? Se é hora de comer, se já tá na hora de dormir. Então, o nosso dia a dia é pensado todo no que eles precisam, né? E a mãe, a pessoa, né, a mulher, ela acaba ficando, se deixando de lado mesmo, porque realmente o filho sempre vai acabar vindo em primeiro lugar. Mas eu não trocaria isso. Eu acho que vale muito a pena. E se tem alguma mãe que vai assistir, uma mãe não, né? Uma pessoa que está pensando na maternidade, eu diria que vai fundo, que vale a pena sim. olha que bacana, né? Então tá encorajando aí, às vezes, aquela mulher, aquele casal, né, que tá ainda pensando, que hoje em dia a gente pensa um pouquinho, né? Nossa, eu demorei muito para pensar. A gente fica, às vezes, né, adiando, né? Eu lembro, eu falei, gente, eu não posso adiar muito também, porque depois eu não vou ter pique, né? Para acompanhar. Imagina eu. Se eu esperasse um pouquinho mais para ter o Arthur, né? Que todo mundo acompanha o Arthur aqui. Quem não conhece o Arthur, depois vocês, né? Quem não me segue ainda, segue aí que vocês vão acompanhar. O Arthur é ligado no 220, Ele né? A é. Natália sabe o que eu tô falando, né? Mas é uma coisa maravilhosa, né? Eu É, compartilho, né, dessa mesma opinião, não sou a mesma Cássia, né? é. E amanhã também vou ser diferente, porque, né, ele vai chegar numa outra fase, né? Você aí tá com seus filhos numa outra fase, né? Já o seu filho, né? Imagina nessa correria já com escola, né? Eu não tenho ainda essa correria, né? É. Mas a gente acaba amadurecendo muito. Eles vão dando um retorno pra gente, né? Às vezes a gente não tá bem, eles vêm dar um abraço. Gente, tem coisa melhor, Melhora o dia da né? gente. Melhora o dia da gente, né? É. Então, Ou às nossa, você vezes a gente. fechou com chave de ouro com o seu comentário. E às vezes vem aquele dia também que você não tá se sentindo muito bem. E muitas vezes aconteceu. E o Neto olha pra mim e fala assim: Nossa, mãe, como você tá linda! E eu fiquei, e, tipo, muda seu dia também, né? Então, por isso Sim, que eu acho sim. assim, que vale muito. E é aquela coisa, você nunca mais tá sozinho, né? Que é uma companhia e tanto. E você, sabe uma outra E coisa que eu olha queria falar? só, eu acho que eu acho que é Que sua mãe que tá aqui, hein? minha mãe chegou. Marlene. Gente, que legal. Marlene, seja bem-vinda. Olha, orgulho de filha, hein? Super mãe. É isso mesmo, Marlene, concordo. Ah, mas eu ia falar que criança interior, porque às vezes a gente esquece, né? E a gente fica nessa chatice da vida adulta, né? Trabalhar e pagar conta, e lavar louça, e lavar roupa. Chega Mas boleto, né, para pagar. mas quando a gente tem filho, a gente tem que se lembrar que, nem eu te falei, eu fui no parquinho com eles, né? E eu fui no balanço, fui no escorregador, e correndo de lá pra cá. Então, assim, eu me sinto uma criança quando eu tô com eles também, sabe? Eu falo, nossa, que delícia, preciso fazer mais isso, sabe? Ou às vezes sentar e fazer uma pintura com eles, relaxa. E então, assim, essa é outra coisa também. Quando você tem filho,
você lembra, você acorda aquela sua criança lá de dentro, sabe? E eu acho que isso é muito importante também para todos nós. Com certeza, né? É estar ali sempre cuidando da nossa criança interior, né? A gente não pode deixar ela morrer, né? Não Se mesmo. ela morrer, a gente perde, morre em vida, né? A gente É, fica ali é. só vegetando, né? Pagando Nossa, show conta. de bola. Pagando conta, boleto, né? No seu caso é só boleto, gente do céu, não dá, Boleto né? do plano de saúde. Isso! Eu não vou esquecer, eu vou até sonhar com esse boleto de 43 mil. Meu Deus do Oh, céu, meu não dou Deus. conta. Ai, Natália, olha, por mim eu ficava aqui, menina, até amanhã conversando, E tem né? assunto, viu? Quando a gente fala de filho, é Tem, assunto que não acaba mais. tem. Olha, tem até a Olivier aqui, a Dani Dani, Olivier, né? Deu aham. até vontade de ser mãe, gente. Você viu Olha, só? tá vendo? Estamos Mas, gente, mudando vidas. planeja, tá? Se É, eu planeja, falei se pra planeja. você que você ia fazer diferença com essa live aqui, tá fazendo Ai, que já, bom. né? Fico muito feliz. Mas olha, eu vou, né, vou encerrar aqui pelo horário, né, para você poder descansar aí também. Mas eu queria te agradecer muito. Opa, deu uma travadinha. Peraí, vamos esperar voltar. Deu uma travadinha. Voltou? Aí. Mas eu queria te agradecer muito, te parabenizar, porque eu acompanho o seu dia a dia, né? Você contou a sua história, né? Sabia já um pouquinho da tua história, né? Uhum. É uma pessoa muito corajosa, né? De enfrentar, morar no outro país, né? Enfrentar um novo idioma, aprender coisas novas. Não é todo mundo, né? Que tem essa sua coragem, né? E a sua coragem aí na maternidade, né? De poder se aventurar, de enfrentar, de às vezes dia bom, dia ruim, enfim, né? Mas você tá aí e a gente vê que você ama muito, né? Seus filhos, sua família, Com tá? certeza. Que Deus continue abençoando vocês. E quero Amém. que a gente faça uma segunda live, segunda, Ai, meu terceira, Deus. enfim, tá? O que você Eu topo. achou? Porque a gente tá terminando. Adorei. Foi tranquilo? Foi. No começo eu tava nervosa, aí começou essa travada. Ó lá, deu uma travadinha de novo, mas não tem problema. É tipo a internet, gente, chega já, né? Você já ocupou demais aí seu Instagram. A próxima a gente tem que fazer durante a semana, pra ver se trava menos. Sim, sim, pode ser, não tem problema, tá? Mas aí você combina certinho aí na tua casa para não atrapalhar, né? Tá Mas a bom. gente pode combinar e que seja em breve para não perder o gancho aí dos assuntos, tá? Você vai Combinado. pensando aí já em outros temas que você acha que é bacana a gente, né, trazer aqui da realidade aí que vocês estão vivendo, né? Alguns Uhum. temas também que a gente está vendo, né, na internet. Enfim, tem muita coisa mesmo para conversar, tá bom? Combinado. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigada ao pessoal Obrigada. que acompanhou a gente, as meninas que não conseguiram ficar até o final, depois espero que elas estejam assistindo agora a reprise. Quem não É, conseguiu assistir, depois já compartilha lá, vai ficar gravada, tá bom? que ótimo. Manda um Obrigada. Obrigada beijo a todo aí. mundo. Beijo. Manda um Boa beijo noite. aí, tá? Para sua família aí. Tá Até bom mais pra você então, também. gente. É, Vou encerrar aqui, tchau. viu? Tá Tchau, bom. tchau. Até Tchau. mais. Até mais.